Hoje você vai descobrir uma verdade que poucos ousam falar. Bitcoin não foi criado apenas como uma nova forma de dinheiro digital. Ele é muito mais do que isso. Na realidade, ele é uma ferramenta de proteção contra os maiores inimigos da liberdade individual: o governo, o Estado e a inflação. Imagine perder 50% do valor do seu dinheiro de um dia para o outro. Parece absurdo, não é? Mas essa é a realidade que muitos viveram durante crises econômicas em países como Venezuela e Zimbábue, onde a inflação devastou a economia e destruiu o patrimônio de milhões. O Bitcoin surgiu como uma resposta direta a esse tipo de catástrofe. O dinheiro tradicional, ou como chamamos Fiat, é controlado por governos e bancos centrais. Eles têm o poder de imprimir mais dinheiro a qualquer momento, desvalorizando o que você tem em mãos e causando a famigerada inflação. Pior ainda, em situações de crise, o governo pode confiscar seus bens, congelar suas contas e restringir suas movimentações financeiras. Na prática, você é refém do sistema. O problema está enraizado no próprio conceito de dinheiro estatal. Governos criam dinheiro do nada, sem lastro real, e utilizam-no para financiar projetos e pagar dívidas, enquanto a população comum paga o preço com o aumento do custo de vida. Essa prática não só desvaloriza a moeda, como também coloca o seu patrimônio em risco constante. Para entender as causas desse problema, precisamos examinar alguns conceitos fundamentais. O dinheiro do governo não possui valor intrínseco, como o ouro ou a prata. Seu valor é baseado unicamente na confiança de que as pessoas têm no governo que o emite. Historicamente, as moedas eram lastreadas por metais preciosos, o que limitava a quantidade de dinheiro que podia ser criada. No entanto, desde que o padrão ouro foi abandonado, os governos ganharam a capacidade de imprimir dinheiro sem qualquer restrição física. Essa liberdade para criar dinheiro do nada é uma faca de dois gumes. Embora permita ao governo financiar suas operações e implementar políticas econômicas de estímulo em tempos de crise, também resulta em uma perda gradual do poder de compra da moeda. Quando mais dinheiro é colocado em circulação sem um correspondente aumento na produção de bens e serviços, o valor do dinheiro diminui. Essa é a essência da inflação. Cada nova cédula emitida dilui o valor das que já estão em circulação, prejudicando quem guarda seu patrimônio em moeda local. Governos têm um histórico de se utilizarem do controle do dinheiro para manter e expandir seu poder. Em situações de crise política ou econômica, é comum que governos imponham controles de capital que limitam a capacidade dos cidadãos de mover seu dinheiro para fora do país ou até mesmo de sacar grandes quantias de suas contas bancárias. Em casos extremos, há até mesmo o confisco de ativos, como aconteceu no Chipre em 2013, onde parte dos depósitos bancários dos cidadãos foi confiscada para salvar o sistema bancário local. Essa relação do governo com o dinheiro não é apenas econômica, mas também política. Governos que enfrentam oposição interna ou ameaças à sua estabilidade frequentemente usam o controle sobre o sistema financeiro como uma ferramenta de repressão. Ao congelar contas bancárias, bloquear transações ou impor restrições de movimentação financeira, eles podem sufocar a dissidência e forçar a submissão. O fato de que os governos são os principais beneficiários da impressão de dinheiro cria um conflito de interesses intrínseco. Enquanto o cidadão comum sofre com a desvalorização de seu dinheiro, o governo pode financiar seus projetos, pagar dívidas e até mesmo expandir sua influência globalmente. Os bancos centrais, que deveriam agir como guardiões da estabilidade econômica, muitas vezes se tornam cúmplices das políticas governamentais, sacrificando o bem-estar de longo prazo da população em prol de benefícios políticos imediatos. Pense por um momento. O dinheiro que você tem guardado hoje pode não valer quase nada daqui a 10 anos. Todo o esforço de uma vida inteira pode ser destruído por decisões que você não controla. A aposentadoria, os sonhos de uma casa própria, a educação dos seus filhos, tudo isso pode evaporar simplesmente porque o governo decidiu imprimir mais dinheiro ou intervir na economia de forma desastrosa. A maioria das pessoas ainda confia cegamente nos bancos e no governo, acreditando que estão a salvo. Continuam a economizar em moedas fiat, investem em títulos governamentais e acreditam que sua aposentadoria está garantida. Mas, na verdade, estão se expondo a um risco que pode ser devastador. Será que essa é a melhor forma de proteger seu patrimônio? Será que podemos continuar acreditando que o sistema financeiro atual nos manterá seguros? Ou
Ou será que precisamos buscar alternativas fora do controle do governo? Para entender o verdadeiro propósito do Bitcoin, precisamos voltar no tempo e mergulhar na história enigmática de seu criador, Satoshi Nakamoto. Quem é Satoshi? Até hoje, essa pergunta permanece sem resposta. Não se sabe se Satoshi é uma pessoa, um grupo de pessoas ou até mesmo uma organização. O que se sabe é que, em 2008, um artigo revolucionário intitulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, foi publicado online sob esse pseudônimo. E esse artigo mudaria para sempre o curso da história financeira. O contexto em que o Bitcoin nasceu não poderia ser mais revelador. Em 2008, o mundo estava mergulhado na maior crise financeira desde a Grande Depressão. O colapso do mercado imobiliário nos Estados Unidos desencadeou uma reação em cadeia que afetou economias em todo um planeta. Bancos que eram considerados grandes demais para falir estavam à beira do colapso. Governos e bancos centrais intervieram com trilhões de dólares para salvar essas instituições, enquanto milhões de pessoas perderam suas casas, empregos e economias. Satoshi Nakamoto, ao observar esse cenário, percebeu algo fundamental. O sistema financeiro global, centralizado e controlado por governos e grandes instituições financeiras, era inerentemente frágil e suscetível a falhas catastróficas. Mais importante ainda, Satoshi viu como o cidadão comum era o mais prejudicado por essas falhas. Foi nesse contexto que ele idealizou o Bitcoin, uma moeda digital descentralizada, que não dependesse de nenhuma autoridade central e que pudesse ser transferida de pessoa para pessoa, sem a necessidade de intermediários como bancos ou governos. Em 3 de janeiro de 2009, o primeiro bloco de Bitcoin, conhecido como Bloco Gênesis, foi minerado por Satoshi Nakamoto. O que poucos sabem é que Satoshi inseriu uma mensagem oculta dentro desse bloco. A mensagem dizia: The Times, 3 de janeiro de 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. O chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. Essa frase faz referência a uma manchete do jornal The Times daquele dia e serve como uma crítica direta ao sistema bancário e à política de resgates financeiros. Essa mensagem não foi apenas uma observação passiva. Ela representava a motivação ideológica por trás da criação do Bitcoin. Satoshi estava propondo uma alternativa ao sistema que, na sua visão, estava falido e era insustentável. O Bitcoin foi concebido como uma forma de dar poder às pessoas comuns, permitindo que elas controlassem seu próprio dinheiro, sem depender de instituições que poderiam falir ou manipular o valor de suas economias. Ao criar o Bitcoin, Satoshi Nakamoto não apenas desenvolveu uma nova tecnologia, mas também promoveu uma filosofia de liberdade econômica. O Bitcoin é descentralizado, o que significa que não existe uma entidade única controlando sua emissão ou transações. Todas as transações são registradas em um livro-razão público, conhecido como blockchain, que é mantido por milhares de computadores ao redor do mundo. Isso garante que o Bitcoin seja resistente à censura, à inflação forçada e ao confisco. Satoshi sabia que o verdadeiro poder do Bitcoin estava em sua descentralização. Em um sistema financeiro tradicional, seu dinheiro é mantido em um banco, que pode ser forçado a congelar sua conta, limitar retiradas ou até mesmo confiscar seus fundos. Com o Bitcoin, você se torna o único detentor das chaves para seu dinheiro. Não há bancos para congelar suas contas e nenhum governo pode facilmente confiscar seus ativos. Essa característica é o que torna o Bitcoin uma ferramenta tão poderosa contra o controle estatal. Em 2010, após ter lançado o Bitcoin e construído sua base tecnológica, Satoshi Nakamoto fez algo que ninguém esperava. Ele desapareceu. Satoshi entregou o controle do código-fonte do Bitcoin a outros desenvolvedores e se retirou completamente da comunidade. Desde então, não houve mais nenhuma comunicação pública dele e sua identidade permanece um mistério. O desaparecimento de Satoshi é tão intrigante quanto o seu surgimento. Alguns acreditam que ele previu que sua identidade poderia se tornar um alvo para governos e grandes instituições financeiras, ameaçando a sobrevivência do Bitcoin. Outros especulam que ele simplesmente queria garantir que o Bitcoin se desenvolvesse de forma totalmente descentralizada, sem ser associado a um único líder ou figura carismática. Ao desaparecer, ele deixou claro que o Bitcoin pertence ao mundo, uma moeda do povo para o povo. Embora Satoshi Nakamoto tenha desaparecido, sua influência permanece profundamente enraizada na comunidade
comunidade de criptomoedas e na filosofia do Bitcoin. A criação do Bitcoin não foi apenas um ato tecnológico, mas um movimento ideológico que busca resistir ao controle autoritário sobre o dinheiro. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo veem o Bitcoin como uma forma de proteger seu patrimônio contra a inflação, a censura e o controle estatal. Pessoas em países com regimes autoritários ou economias instáveis usam o Bitcoin como um refúgio seguro para seus ativos. Em países como a Venezuela e o Líbano, onde a hiperinflação destruiu o valor das moedas locais, o Bitcoin oferece uma saída. Em vez de verem suas economias evaporarem, as pessoas podem preservar seu valor em Bitcoin, que não pode ser desvalorizado por um governo irresponsável. A sensação de insegurança é devastadora. Saber que o fruto do seu trabalho pode desaparecer por causa de decisões alheias é aterrorizante. Mas o Bitcoin oferece uma saída, uma forma de garantir que o que é seu realmente permaneça seu. A solução está em entender e adotar o Bitcoin como uma forma de proteger seu patrimônio. Ao comprar Bitcoin, você se desvincula do sistema financeiro tradicional e das políticas inflacionárias que corroem o valor do seu dinheiro. Você adquire um ativo que não pode ser confiscado, que não depende de uma autoridade central e que resiste à inflação. Para começar, é necessário se educar sobre o que é essa moeda, como ele funciona e quais são os seus benefícios. Depois, adquirir gradualmente, comprando pequenas quantidades e armazenando-as com segurança. Com o tempo, você verá que o Bitcoin pode se tornar uma parte crucial da sua estratégia de proteção financeira. Não espere que o sistema atual mude por você. Comece a agir agora. Estude, pesquise e invista no seu futuro. Proteger-se contra a inflação e o controle estatal é uma responsabilidade que você não pode delegar. Será que estamos realmente seguros com o dinheiro tradicional? Ou é hora de assumirmos o controle? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com aqueles que você acredita que precisam ouvir essa verdade. Se você quer saber mais sobre como proteger seu patrimônio e evitar as armadilhas do sistema financeiro tradicional, confira meu e-book, o link está na descrição.